Quanto tempo de live? Meia hora, né? É, entre meia hora, uma hora, daí depende muito da. Tá, não, beleza. É que eu tinha entendido que era meia hora. Mas costuma demorar mais que uma hora ou não? Não, depende. Geralmente não. Tá. Não, porque eu tenho compreensão de quatro, mas tudo bem. Ah, não, tranquilo. Dá tempo sim. Então vamos Eu falei, começar. até as quatro vai. Belezinha, vamos começar então. Uhum. Olá, sejam bem-vindos a mais uma live da página Avicultura Industrial, também transmitidas pelas páginas Suinocultura Industrial e Gessulha Agribusiness. Hoje vamos falar dos processos e tecnologias voltados à desinfecção de incubatórios. E para tratar sobre o assunto, o nosso convidado é Tiago Ferraz Correa, gerente de vendas da Neogen. Tiago é médico veterinário pela USP, possui MBA em agronegócio pela Exalc e atua no mercado de aves e suínos há 10 anos. Boa tarde, Tiago. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Carol. Muito feliz pelo convite, por poder aparecer falando um pouco de desinfecção, limpeza de infecção, né? Que a gente trabalha na Neogen. Agradeço a Gessuli pelo espaço dado. Tiago, eu gostaria que você começasse nos falando qual que é a importância da desinfecção dos incubatórios. Bom, o incubatório, né, ele é o local onde você tem o ovo fértil, né, onde você tem o pintinho. Então, é muito difícil você melhora pela genética o material que chega no incubatório, né? Mas dentro do incubatório você não vai conseguir melhorar, vamos falar assim, nada. Mas você vai conseguir piorar muito se você tiver um problema sanitário dentro dele, né? Então, ele é o local que está lá o seu material genético, que vai começar o seu processo de produção. Então, não adianta você ter uma super sanidade, um super controle, uma super nutrição na granja, se sair do incubatório algo com problema, né? Então, o processo de infecção, os processos que ocorrem no incubatório, a fertilidade, tudo vai te dar uma potencializada, vamos falar assim, no que vai acontecer dentro da granja, independente do que você fizer na produção depois, nos 42 dias 45 dias do frango, ou nos 100 meses que o pintinho de postura ficar no campo, né? Legal. E quais são os procedimentos e produtos mais indicados para essa desinfecção? Então, desinfecção, na verdade, assim, o processo de desinfecção, ele é feito por algumas etapas, né? Então, muito se fala de desinfetante, né? Desinfecção remete a desinfetante, né? Muito se fala de desinfetante. Porém, se você olhar pesquisas, estudos, que fala FAO, etc., você vai ver que muito mais importante que o desinfetante é o detergente, né? Isso quem fala não somos nós, não somos nós, são estudos sobre o processo de limpeza, vamos falar assim. E antes disso, também, qual o tipo de água que você está usando, se a água dura, se a água não está dura, se o ambiente já teve uma pré-limpeza, né, uma limpeza seco bem feita, etc. e tal. Então, o que ocorre é o seguinte: não existe desinfetante, ou existe muito poucos desinfetantes que você tenha testes de eficácia com ele com mais de 5% de matéria orgânica, por exemplo, e com tempo de contato muito rápido, né? Então, assim, o principal é usar um detergente bom, e o que a gente recomenda, que a gente entende como melhor, seria a rotação de detergente. Então, usar um detergente alcalino e ácido, né? Rotar entre eles. Por quê? Porque o alcalino e o ácido, eles trazem diferentes tipos de limpeza, vamos falar assim, né? O detergente alcalino, ele atua melhor na gordura em si, na limpeza do dia a dia, né? O detergente ácido, por sua vez, ele tira incrustações. Por isso que, muitas vezes, quando você usa um ácido orgânico, por exemplo, em água de bebida, você vê que você pode entupir o nipo, porque aquela acidez do ácido orgânico ajudou a limpar a tubulação. Então, é importante você faça a rotação do detergente, né? E no desinfetante, aí o ambiente já limpo, né?
é importante você identificar um desinfetante que não seja tóxico para o embrião, né? Que tenha um tempo de contato adequado. Então, você tem hoje vários tipos de desinfetantes no mercado, né? Tempo de contato também é importante, como que ele responde à matéria orgânica, se o ambiente está limpo, se o ambiente não está limpo, etc. e tal. Legal. E durante o processo de desinfecção do ambiente e dos equipamentos, quais cuidados que devem ser tomados com os ovos? Então, o ponto do ovo é o seguinte, né? Primeiro você tem que tomar cuidado com a embriotoxicidade do desinfetante, né? E o principal também do incubatório é que ele é um ambiente que não pode ter muita umidade, né? Então, assim, quando você faz uma desinfecção, o ideal seria você tentar utilizar um desinfetante. O detergente você vai usar no vazio, né? Então, por exemplo, o nascedouro está lá, na hora que ficou vazio, você vai e limpa. A incubadora também. Mas você vai desinfetar com presença de ovos, né? O ideal seria utilizar uma gota mais fina possível, né? Que teria a ver com a tecnologia em si, né? Porque quanto menos o tamanho de gota, menos água você tem dentro do ambiente, e assim você consegue ter uma resposta melhor a não surgimento de fungo, né? Porque no incubatório você tem umidade, calor, porque o pintinho precisa de calor, então você pode ter problema com fungo. Também o desinfetante que consiga atacar esse fungo é importante, né? E que tenha comprovada ação, né? Então, assim, olha, eu tenho um problema lá com pseudomonas no incubatório, então tem que ter um desinfetante que tenha uma ação para pseudomonas e que não seja danoso ao ovo, vamos falar assim, né? Outra coisa que depois você tem que ter lavar bem as instalações, também pensando nisso, pensando no... O detergente não é tão problemático para o ovo, porque você passa o detergente e tira, né? Mas o desinfetante, o ponto seria a embriotoxicidade dele, seria um produto seguro, né? Por exemplo, a amônia é um produto que não tem, dentro das indicações corretas, ele seria seguro, outros produtos, monoperfosfato de potássio, etc. Legal. E existe um período adequado para ser realizados os procedimentos de desinfecção? Bom, como a gente falou, né, o ideal da desinfecção, do processo de limpeza em si, né, a possibilidade dele para fazer esse processo de limpeza, você tem a limpeza do ambiente, a tirada da matéria orgânica, para o desinfetante funcionar, que o desinfetante só vai funcionar com uma baixa quantidade de matéria orgânica, de fato, quando não tem ovo dentro do nascedor, ou do incubatório, da incubadora, ou quando o processo de sexagem, por exemplo, acabou, né, que aí você pode espumar o ambiente, etc. Né? Então, o ideal seria você lavar esse incubatório no vazio. Mas você pode, por exemplo, fazer uma desinfecção, como a gente estava falando em ovo, quando o ovo está prestes a sair para o transporte, ou ainda na granja, né? Aí você tem que pensar nessa questão da umidade, tamanho de gota, etc. e tal. E pensar no produto adequado em termos da capacidade do embrião, né? Não sei se eu respondi a pergunta. O momento de se fazer, sim, seria o vazio. Certo. E como que a Covid-19 impactou na desinfecção dos incubatórios? Eles estão atuando de maneira mais preventiva? Então, eu faz 5 meses que eu não saio de casa, né? Mas não visitei nenhum incubatório nesse meio tempo. Mas eu liguei para algumas pessoas que estão em incubatórios, né? E, na verdade, assim, Covid-19, quando a gente fala de Covid, a gente está falando de um vírus que ataca seres humanos, né? Quando você fala de, por exemplo, pseudomonas, um vírus de bronquite, sei lá, você está falando de um vírus que ataca... O vírus de bronquite, inclusive, é um coronavírus, né? O vírus da bronquite da galinha é um coronavírus. Mas, enfim, você está falando de um vírus que ataca animais. Então, assim, quando você vai para incubatório, o ideal seria você utilizar produtos, detergentes, desinfetantes, com regulação do mapa, né? Então, o Ministério da Agricultura que regula lá, você tem lá um registro no mapa do seu desinfetante, você tem a anuência do mapa para usar o seu detergente, né? Detergente alcalino, ácido, neutro, etc. e tal.
A Covid, quando você fala em desinfecção de Covid, você está falando em seres humanos. Aí, quem regulariza isso seria a Anvisa, né? Então, assim, o que estão fazendo, né? Pelo que o pessoal me falou, é aumentar a limpeza mesmo, e aí a limpeza de corredor. O incubatório é um local seguro, porque o incubatório, para você entrar nele, você vai ter que tomar um banho, você vai ter que trocar a sua roupa. Já trabalhava-se de máscara, agora, até para circular, o pessoal está usando máscara, né? Eu conversei com uma pessoa que falou para mim que colocou mais pé de lúvio dentro do incubatório, e isso é legal também, a questão do animal e das pessoas, né? Então, assim, você tem a questão de Covid, né? Limpeza de ambiente em que estão os seres humanos. É que no incubatório você tem seres humanos e ovos, né? Mas o que o pessoal me disse é que aumentou a limpeza, né, do ambiente em si. Por exemplo, você limpa mais o corredor do que você limpava. O vestiário está mais limpo do que ele costumava ser. Álcool gel, né? Mas, por exemplo, o pé dilúvio é um negócio interessante, que é um negócio assim que muita gente não tinha, não muita gente não tinha. Ouvi que aumentou a colocação de pé dilúvio e pede entrada de um patógeno dentro do incubatório, né? Na biosseguridade, o importante da biocontenção que a gente fala é que você não deixe nada entrar e o que está dentro não saia, né? Então, por exemplo, você tem 2 incubatórios numa mesma empresa, e aí você tem um problema em um deles, o interessante é que esse problema não vá para o outro incubatório, né? Então, que ele não saia de dentro desse incubatório. E, por exemplo, um pé dilúvio, uma barreira sanitária como um pé dilúvio, ajuda você a fazer isso, né? Legal. E como que a tecnologia tem ajudado a melhorar os processos de desinfecção? Tecnologia, assim, quando você fala de tecnologia na limpeza e desinfecção, a gente sempre fala eu pelo menos sempre falo de tamanho de gota, que a gente citou agora há pouco, né? Então, por exemplo, e aí não só incubatório, né? Mas quando você fala em desinfecção aérea, né? Que é um dos processos da desinfecção. Como a gente falou no começo, um desinfetante ele tem um tempo para matar o agente, né? Então, se você colocar lá 5, 10 e 20 minutos, você vai ver que em muitas diluições ele não mata o agente em 5 minutos, mas ele mata em 20, por exemplo. Como você passa o desinfetante e deixa ele agindo, isso não seria um problema para quando fosse vamos falar, um piso, né? Agora, numa desinfecção que você quer fazer no ar, você precisa diminuir o tamanho de gota, né? Tem máquinas aí à base de ultrassom que já dão gotas finíssimas, né? Termonebulizadores podem dar gotas de 5 a 10 micras, pulverizadores 80 micras. Então, assim, quanto menor a gota, você consegue deixar aquela gota circulando no ar por mais tempo. Por exemplo, tem produtos que deixam 24 horas a gota circulando. Então, imagina você está num negócio, um acendedor vazio, você coloca lá um termo e essa gota vai ficar no ar por 23 horas. Então, ela vai conseguir agir, vai conseguir matar patógenos aéreos com muito mais efetividade do que uma gota que cai em 30 segundos. Independente do produto, se você usar o melhor produto do mundo em 30 segundos, é muito difícil. Você tem até hoje alguns desinfetantes que conseguem, mas é muito difícil que ele tenha uma ação. Então, o primeiro ponto da tecnologia seria o tamanho de gota, né? Outro ponto da tecnologia seria água quente, né? E gerador de espuma, né? É comprovado já que o processo de limpeza e desinfecção, por exemplo, você vai lavar a caixa do ovo, né? Uma caixa de ovo. Você consegue ter água quente na sua máquina, você potencializa o seu detergente, né? Basta ver se você vai lavar a louça com água quente ou com água fria. Se você lavar a louça com água quente, é muito mais fácil de lavar a louça. Então, você colocar um aquecedor, que parece bobo, mas muita sala de ovo não tem. Incubatório talvez já tenha, né? Se você colocar um gerador de espuma mais efetivo, que a espuma grude na parede, você consegue ter uma efetividade maior desse tipo de limpeza, né? Isso é uma tecnologia também, né? E tem também, eu até estou com o meu aqui, ó, que isso aqui que é um luminômetro, né? Luminômetro é um equipamento que você tem um suave. Você tem um suave, igual esse, você passa por exemplo, na sala de sexagem, né? Você passa nessa sala e depois que acabou a sexagem, você vai lá, você lava, aí você passa uma mesa de inox, você passa na mesa e você consegue, por exemplo,
te responder ali em questão de segundos se tem ATP presente naquele ambiente. Se tiver ATP presente naquele ambiente, ATP é produzido pela mitocôndria, que por sua vez faz parte de toda e qualquer célula, né? Então, célula significa bactéria, toda bactéria é celular. Né? O vírus não, mas a bactéria é celular. Então, você consegue enxergar ali a presença de falar, bom, aqui tem um micro-organismo, não dá para saber qual, mas aqui tem um... Então esse luminômetro, por exemplo, no caso da Neogen, o Acupoint, você tem lá, em 20 segundos, por exemplo, se você tem presença de ATP ali ou não. Se tem ATP, tem vida, né? Você não sabe o que, se E. coli, Salmonella, Pasteurella, mas você sabe que tem matéria orgânica presente naquele ambiente. Entendeu? Legal. E as empresas estão investindo nesses equipamentos? Sim, tem gente que investe muito, tem gente que investe menos, enfim. Por exemplo, esse produto, esse equipamento, eu não conhecia. Fui conversando com um amigo meu que falou, olha, já tem hoje produtos que dão gota de 1 micra, né? E a gente está atrás, a gente quer trazer esses produtos, né? Isso é muito legal, porque, de novo, você pode ter o melhor desinfetante do mundo, né? Se uma gota não ficar no ar por tempo suficiente para matar o patógeno, você não vai ter efetividade nenhuma com essa gota, né? Legal. Tiago, eu gostaria de te agradecer pela participação em nossa live, né, esclarecendo um pouco aí sobre os processos, né, de desinfecção dos incubatórios. E agora deixo o espaço aberto para você fazer suas considerações. Não, com considerações, né? O grande porém da biosseguridade, né? Na minha visão, pelo menos, minha opinião, é que muita gente só olha para o desinfetante, né? Desinfetante, o desinfetante é o mais importante e tal. E, na verdade, é muito mais que só o desinfetante, né? Você tem o detergente, você tem os equipamentos, como você disse, por exemplo, não adianta nada você usar um detergente sem um gerador de espuma. Qual que é a dureza da sua água, né? Se você tem uma água muito dura, você tem que talvez que aumentar a sua dose tanto de desinfetante como de detergente. O desinfetante não vai funcionar tão bem com 400 ppm, com 1000 ppm de água dura de CaCO3, né? Carbonato de cálcio, como ele funciona com 200, né? Então, assim, é muito receita de pão ainda, né? Sendo que não deveria ser uma receita de pão. A pessoa deveria analisar qual que é o problema dela. Se você pegar um rótulo de um desinfetante, você vai ver que diferentes micro-organismos têm diferentes diluições, né? E muitas vezes o pessoal usa a mesma diluição. Então, eu acho que a importância é olhar um panorama geral, né? Ter equipamentos, ferramentas como o Acupoint, por exemplo, para você medir se o ambiente foi limpo, se não foi limpo, se a minha espuma está suficiente, se o meu processo de lavagem de bandeja, por exemplo, ele é efetivo, e se a minha água está quente para ser efetivo, e assim sucessivamente, né? Como é que é o meu transporte? Porque o incubatório, ele pode destruir um processo produtivo se tiver uma entrada de algum patógeno ruim, vamos falar assim, dentro dele. Legal. Muito obrigada, Tiago. As portas estão sempre abertas aqui para vocês. Sempre que vocês quiserem trazer algum tema dessa relevância aqui para a gente, pode contar com a gente, tá? Bom, beleza. E eu gostaria também de agradecer a todos que nos acompanharam e convidar para que não deixem de acompanhar as lives semanais nas páginas Avicultura Industrial e Suinocultura Industrial. Uma boa tarde a todos e até a próxima.